Olá a todos, aqui é o cientista espacial. Então vamos lá. Número 1. A prisão cósmica da humanidade. A versão mais sombria da origem humana não começa perguntando quem nos criou, mas por que alguém poderia ter nos deixado aqui. Nessa teoria, a Terra não é o berço da humanidade, mas uma zona isolada, não um lar, e sim um lugar de exílio. Os humanos poderiam ter sido uma espécie agressiva, instável ou perigosa, retirada de outro sistema e deixada sem memória, tecnologia e acesso ao próprio passado. O medo não está em alguém nos odiar, está no fato de que a natureza humana parece conflituosa demais para um animal comum. Construímos cidades, mas criamos armas. Descobrimos energia, mas a transformamos em ameaça. Dominamos a comunicação, mas a usamos para controle, pânico e guerras. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade, mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato, mas como história. Ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. Por isso, este bloco precisa soar menos como hipótese seca e mais como cena inquietante. O ser humano está num planeta que lhe deu corpo, mas seu comportamento aponta sempre para fora. Não apenas sobrevivemos, procuramos saída. Não apenas construímos cidades, construímos foguetes. Não apenas estudamos a natureza. Tentamos descobrir se a própria natureza foi uma sala fechada com uma finalidade desconhecida. Se essa teoria estiver certa, a Terra não é o começo da nossa história, mas a nossa punição. E o mais assustador é que talvez não olhemos para as estrelas, porque sonhamos com o futuro. Talvez estejamos apenas começando a lembrar onde ficava a porta da cela. Número 2. Humanos trazidos de outro planeta. E se o ser humano não tivesse surgido completamente na Terra, mas chegado aqui como uma carga biológica sobrevivente de uma catástrofe distante? Essa teoria não diz necessariamente que humanos completos chegaram à Terra. Ela fala de outra coisa. Ancestrais, células, embriões, material genético ou uma linhagem inicial de vida poderiam ter sido transferidos de outro mundo. A Terra seria não a origem, mas uma segunda tentativa. O lado sombrio é que essa origem faria da humanidade uma espécie sem memória real. Estudamos fósseis, genes, ossos antigos e ramos evolutivos, mas se a primeira virada aconteceu fora daqui, estamos olhando apenas para a segunda metade da história. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade. Mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato. Mas como história, ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. Nesse sentido, cada sonho de colonizar Marte, construir naves ou encontrar outras civilizações ganha outro peso. Não é só progresso, nem romantismo espacial. Pode ser um instinto de retorno que sobreviveu à perda da memória. A espécie não lembra o endereço, mas lembra a direção. Não sabe de onde veio, mas insiste em olhar para cima. Nesse cenário, a saudade humana do espaço deixa de ser um sonho de futuro e vira uma cicatriz do passado. Talvez queiramos partir não porque a Terra seja pequena demais. Talvez algo dentro de nós saiba que um dia já estivemos em outro lugar. Número 3. DNA que chegou dentro de meteoritos. Existe uma versão em que o começo da humanidade não estava no paraíso, nem em laboratório,
nem no oceano antigo, mas numa pedra fria caída do céu. A panspermia é uma das ideias científicas mais estranhas sobre a origem da vida. Ela não afirma que humanos chegaram em meteoritos. Ela sugere que blocos químicos da vida, moléculas orgânicas ou formas muito simples poderiam ter chegado à Terra primitiva vindos do espaço. Essa teoria assusta não pela fantasia, mas pela lógica fria. Se a vida pode viajar entre mundos, então a Terra não é um berço único, mas apenas um dos lugares onde o cosmos deixou cair uma faísca. A origem humana começaria não na Terra, mas em poeira interplanetária, impactos, gelo e trajetórias escuras entre mundos mortos. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade, mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato, mas como história, ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. O mais assustador é que essa teoria não precisa de um humano pronto dentro de um meteorito. Basta aceitar que a vida pode ter recebido seu primeiro impulso de fora. Então toda a evolução terrestre vira a continuação de um evento cósmico que começou antes da Terra e não necessariamente por causa da Terra. O humano se torna resultado tardio de uma queda antiga vinda da escuridão. A ideia mais pesada é esta: se nossos primeiros componentes vieram do espaço, o ser humano sempre foi um pouco extraterrestre. Não um alienígena com rosto e nave, mas a continuação de uma química que o universo poderia ter espalhado por muitos mundos antes de nós. Número 4. Intervenção alienígena na evolução. E se o ser humano não foi trazido pronto para a Terra, mas alterado aqui mesmo, de forma silenciosa, precisa e tão antiga que a marca virou parte da biologia? Essa teoria nasce dos saltos. O cérebro humano, a linguagem, o pensamento simbólico, a capacidade de criar mitos, contar estrelas, fazer música e perguntar sobre a morte, parecem continuação da evolução, mas na versão sombria, parecem uma virada brusca demais. Quem imagina essa hipótese não precisa negar a evolução. A ideia é que a evolução poderia ter sido empurrada. Não criar humanos do zero, mas mudar a direção, acelerar o cérebro, ampliar a abstração, deixar na genética um pequeno desvio que, depois de milhares de gerações, virou civilização. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade, mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato, mas como história. Ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. Nesse cenário, a história humana parece um experimento biológico de efeito atrasado. Primeiro uma pequena mudança, depois milhares de gerações, depois linguagem, fogo, tribos, cidades, telescópios, e finalmente uma criatura que pergunta por que se tornou assim. E essa pergunta pode ser o primeiro sinal real de que a intervenção chegou ao objetivo. Se isso fosse verdade, o humano não seria apenas um animal que ficou inteligente. Seria um projeto solto na natureza há tempo demais. E a pergunta principal não seria quem nos mudou, mas por que nunca voltou para conferir o resultado. Número 5. O Criador que deixou apenas silêncio. A teoria de Deus como Criador parece a mais antiga e compreensível, até surgir a pergunta mais pesada. Se fomos criados, por que fomos deixados num mundo onde precisamos entender tudo sozinhos? Nessa versão,
O ser humano não surgiu por acaso nem de poeira cósmica, mas pela intenção de uma inteligência superior. O mundo teria autor, a vida teria fonte, a consciência não seria apenas efeito colateral da matéria. Para bilhões de pessoas, isso não é sombrio, é fonte de sentido. Mas numa abordagem sombria, essa teoria deixa de ser consolo e vira enigma. Se existe um Criador, por que sua presença não é evidente? Por que o ser humano nasce vulnerável, sofre, erra, guerreia, perde a memória da origem e procura respostas no escuro? Por que o mundo parece complexo demais para o acaso e duro demais para um plano cuidadoso? Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade, mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato. Mas como história, ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. Essa versão é forte porque dá sentido e aumenta o medo ao mesmo tempo. Se há Criador, o humano não é acidente. Mas se o Criador permanece em silêncio, o humano vive num mundo onde precisa procurar sentido sem resposta direta. A fé deixa de ser apenas proteção contra o horror e vira uma pergunta mais profunda. Por que uma criatura criada precisa provar a existência de quem a criou? A versão mais inquietante não é a de que Deus não existe, é a de que um Criador pode existir, mas por algum motivo permanece em silêncio. Então, a humanidade não seria órfã do acaso, mas um projeto deixado para trás, ainda tentando entender se o abandono fazia parte do plano. Número 6. A Terra como laboratório desconhecido. Existe uma teoria em que a Terra não é prisão nem lar, mas uma câmara experimental onde a humanidade é observada com a mesma frieza com que observamos organismos sob vidro. Nessa versão, os humanos não são acidente, mas objeto de um estudo longo. Talvez uma inteligência desconhecida observe como a consciência se desenvolve, como agressão e moral convivem, como a tecnologia transforma uma espécie capaz de destruir a si mesma. O mais assustador nessa teoria é a ausência de intervenção. Se somos estudados, por que não nos ajudam? Por que não impedem guerras, doenças, desastres e crueldade? Talvez porque, para o observador, tudo isso seja dado. Dor, medo, amor, religião, civilização, quedas e avanços viram parte do experimento. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade. Mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato. Mas como história, ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. Nessa teoria, toda a história parece um teste com regras desconhecidas. Idade da Pedra, impérios, religiões, guerras, ciência, energia atômica, inteligência artificial. Tudo pode ser etapa de observação. Não porque alguém intervenha o tempo todo, mas porque justamente a não intervenção torna o experimento mais limpo. Isso soa mais frio do que qualquer crueldade aberta. Se a Terra for um laboratório, os maiores eventos da história talvez não sejam drama, mas resultados numa tela alheia. Então a humanidade assusta não por sua origem, mas pela possibilidade de que alguém ainda esteja apenas observando, sem intenção de abrir a porta. Número 7. Descendentes de sobreviventes cósmicos. E se a humanidade surgiu na Terra não como uma espécie nova, mas como resto de uma antiga tragédia que ninguém mais lembra?
Essa teoria fala de um êxodo antigo. Em algum lugar poderia ter existido outra civilização, outro mundo, outro ramo humano ou pré-humano. Depois veio a catástrofe, guerra, morte estelar, colapso ecológico, impacto, exílio. A Terra virou refúgio, mas a memória da causa desapareceu. Nessa versão, mitos de dilúvios, quedas, pátrias perdidas e ancestrais celestes soam de outro modo. Não como fantasia, mas como ruído fraco depois de uma fuga real. Gerações passaram, línguas mudaram, conhecimento virou lenda, e os sobreviventes passaram a acreditar que a Terra sempre foi o único lar possível. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade, mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato. Mas como história, ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. Se somos descendentes de fugitivos, nossa obsessão por arquivos, linhagens, mitos e textos antigos vira a tentativa de encontrar um rastro perdido. Estamos sempre cavando o passado como se soubéssemos que existe uma ruptura em algum lugar. Mas quanto mais voltamos, mais a história se transforma em neblina. O mais assustador é a repetição. Se já fomos descendentes de uma catástrofe, nosso medo do fim do mundo talvez não seja apenas imaginação. Talvez a civilização tema instintivamente aquilo por que sua própria linhagem já passou. Número 8. Consciência como passageira estranha. E se apenas o corpo humano for terrestre, enquanto a consciência é outra coisa, temporariamente ligada a uma máquina biológica? Essa teoria vai além da genética. Ela sugere que o cérebro talvez não seja a fonte da consciência, mas um receptor, interface ou filtro. O corpo nasce na Terra e se desenvolve pela evolução, mas o observador interior poderia ter uma natureza muito mais estranha. O medo está no fato de que o humano não se sente apenas organismo. Ele sabe que existe. Pode odiar sua própria biologia, lutar contra instintos, pensar em infinito, morte, vazio e sentido. Nenhum outro animal conhecido parece tão estrangeiro dentro de si mesmo. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade, mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato, mas como história, ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. Esse olhar torna o humano quase dividido. O corpo quer comida, sono, segurança e reprodução. A consciência quer sentido, eternidade, verdade e saída da morte. Dentro de um só organismo, parecem viver dois programas, uma biologia terrestre e algo que se sente apertado dentro dela. Esse conflito é uma das coisas que nos torna estranhos. Se a consciência é passageira, a origem humana não termina em ossos e DNA. A pergunta principal fica assustadora. Quem exatamente olha de dentro dos nossos olhos? E por que esse observador acorda justamente num corpo humano? Número 9. Evolução sem sentido nem objetivo. A teoria mais fria pode ser a mais científica. A humanidade não foi planejada, escolhida ou enviada. Ela simplesmente aconteceu. Nessa versão não há prisão, deuses, alienígenas, nem experimento oculto. Há mutações, seleção, morte, competição, clima, vantagens acidentais e milhões de anos de erros.
O humano surge não como objetivo da evolução, mas como um dos resultados de um processo que não precisava chegar até nós. É por isso que essa teoria é tão sombria. Ela não oferece uma origem bonita. Não promete uma pátria perdida, criador ou missão cósmica. Ela diz que a razão surgiu da luta pela sobrevivência e que nosso sentimento de destino especial pode ser apenas efeito colateral de um cérebro que aprendeu a contar histórias. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade. Mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato, mas como história, ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. Essa versão atinge mais forte porque não deixa a salvação secreta. Não há observadores, criadores ou curadores escondidos. Há apenas a natureza testando formas, descartando falhas, preservando vantagens e não prometendo sentido final a ninguém. O humano, nesse quadro, não é o topo, mas um estado temporário da matéria que aprendeu a temer o próprio fim. Se isso for verdade, o humano não é visitante misterioso nem grande projeto. É uma faísca acidental que por um instante percebeu que estava acesa. Talvez todas as outras teorias existam porque temos medo demais de aceitar uma simplicidade tão vazia. Número 10. A verdade que não dá para reconstruir. A teoria mais assustadora sobre a origem humana não fala de alienígenas, Deus ou evolução. Ela diz que talvez tenhamos perdido a história real para sempre. A Terra é antiga demais. O tempo apaga ossos, destrói vestígios, muda línguas, afunda cidades, queima arquivos, quebra mitos e transforma eventos em símbolos. Mesmo que houvesse algo em comum no início humano, isso poderia ter se dissolvido em milhões de anos de geologia, biologia e memória perdida. Todas as versões, prisão cósmica, panspermia, criador, intervenção, experimento, evolução, podem não ser respostas, mas tentativas de preencher um vazio. O cérebro humano suporta mal o desconhecido. Ele prefere uma história assustadora ao silêncio total. Mas teorias assim não sobrevivem por serem provadas. Sobrevivem porque tocam uma sensação incômoda. O humano parece estranho dentro do próprio planeta. Nascemos aqui, dependemos do ar, da água e da gravidade. Mas agimos como se a Terra fosse uma estação temporária. Criamos mitos sobre o céu, buscamos sinais no espaço, sonhamos com outros mundos e quase nunca parecemos uma parte tranquila da biosfera. A ciência pode oferecer explicações mais cautelosas, por isso esta versão continua teoria, não fato. Mas como história, ela funciona como uma lente sombria. Por ela, a história humana deixa de ser apenas evolução de uma espécie e vira uma investigação em que a principal pista somos nós mesmos. O medo final é que cada teoria seja apenas uma máscara. A prisão cósmica consola porque oferece um passado. Deus consola porque oferece sentido. A panspermia consola porque nos liga ao cosmos. Até a evolução consola com clareza. Mas a verdade real pode não ser clara, nem bonita, nem acessível ao pensamento humano. Se a verdade realmente se perdeu, o mais assustador na origem humana não é sermos alienígenas, prisioneiros ou acaso. É sermos talvez a única espécie que entendeu que tem um começo, mas jamais poderá vê-lo por inteiro. Obrigado a todos por assistirem. Se gostaram deste vídeo, por favor, curtam e inscrevam-se, pois temos muito mais conteúdo.